Ô, Plínio, e me chamou a atenção que ontem, nesta confusão toda na Prestes, a Comissão de Relações Exteriores da Câmara aprovou uma moção de louvor ao Eduardo Bolsonaro, Plínio Teodoro. É o fim do mundo. E aí o Carlos Zaratini postou a fala dele achando um absurdo. Vamos ouvir para você comentar a fala do Zaratini sobre este absurdo. Deputados, deputadas, nós vamos orientar contrário esse requerimento. Uma questão muito simples. O deputado Eduardo Bolsonaro, ele se autoexilou. Ele não foi ameaçado de absolutamente nada. Ele não teve nenhum tipo de perseguição. Ele tem um mandato soberano que lhe foi dado pelas urnas e ele não quer exercer esse mandato. Ele prefere ficar fora do país. Mas fora para quê? Para articular contra o Brasil, para fazer uma mobilização contra o Brasil, para querer reivindicar dos Estados Unidos uma intervenção no Brasil ou represálias contra o Brasil ou suas autoridades. Então não tem sentido isso. Então nós não podemos aplaudir esse tipo de atitude. Nós não podemos dar louvor a esse tipo de atitude. Não existe nenhuma forma, possibilidade de estar de acordo com isso, porque não houve nenhuma perseguição ao deputado Eduardo Bolsonaro. Plínio, e aí Zaratini é membro da CREDEM há muito tempo. Ele é uma das figuras que mais participa ali da CREDEM na Câmara. E aí, filho, nessa outra notícia, né? Nós falamos outro dia, essa aqui do Jamil Chad, deu agora há pouco, que aquelas empresas às quais a gente se referiu, está aqui a casa do sócio do Eduardo Bolsonaro, essas empresas estão fechadas. O Jamil Chad obteve essa informação de que as empresas que o Eduardo Bolsonaro montou lá no Texas, em parceria com duas outras pessoas que serviram ao governo Bolsonaro, que elas foram fechadas em 18 de abril do ano passado. Então, ele abriu as empresas lá atrás, logo depois que o pai saiu, e depois fechou-as. Então, eu queria que você comentasse essas duas do Eduardinho Bolsonaro, do Bananinha, que está nos Estados Unidos. Pois é, gente, assim, tem muita coisa aí que precisa... Eu acho que precisa ser aberta uma investigação muito forte contra o Eduardo Bolsonaro. Tem várias vertentes, eu vou mostrar algumas aqui, que colocam o Eduardo Bolsonaro numa situação muito delicada, eu acho, digamos assim. Né? O que ele está fazendo nos Estados Unidos? Primeira coisa, essa questão da empresa, né? Existem indícios de lavagem de dinheiro. Paulo Generoso lava dinheiro nos Estados Unidos. Uma empresa foi aberta, ficou um ano, exatamente um ano e um mês aberta, depois foi fechada. Com o Eduardo Bolsonaro como sócio, no lugar onde provavelmente ele está morando, pelo menos na mesma cidade. A gente não sabe se é na mesma casa, né? Então, só aí existe uma questão muito suspeita. Por que ele se tornou sócio de uma empresa que abriu, depois fechou, né? Isso tudo num prazo muito curto, e depois do pai começar a ser investigado ali, depois começou a funilar a investigação contra o Bolsonaro. Então, isso já é uma questão que levanta uma certa suspeita. É proibido abrir empresa nos Estados Unidos? De forma alguma, né? Mas por qual motivo? Ninguém sabe onde entrou, o que essa empresa fez, como entrou dinheiro. Exige dinheiro abrir e fechar empresa, não exige? Como é que foi feito isso? Acho que é interessante, viu? O Azenha, que tem bastante fonte lá nos Estados Unidos, talvez a gente dá uma escarafunchada nisso. Será que teve entrada de dinheiro ou não? Teve o seguinte, o Paulo Generoso, que eu já levantei, ele faz um empréstimo de $140 mil a um terceiro. Só que aí o Eduardo Bolsonaro não assina, mas a empresa é a empresa comum deles. São dados como garantias alguns terrenos lá em Arlington, no Texas. O Paulo Generoso assina o empréstimo e depois é quitado este empréstimo, $140 mil.
dólares são emprestados por essa empresa. Então, não é que ela foi criada e não fez nada. Ela teve uma movimentação, né, nesse núcleo de empresa. A gente não sabe que uso que o Eduardo fez. É prematuro, né? É prematuro dizer. Mas já levantei este dado aí. Eu estava até com os papéis aqui, não está nesse momento, mas ele fez esse empréstimo de 140 mil. O generoso, o tal do generoso ao qual você se referiu, que era sócio. 140 mil dólares, que é mais de R$500 milhão, né? É uma cifra interessante aí para se rastrear, né? Como é que esse dinheiro chegou lá? Agora, outra coisa, eu acabei de subir uma matéria lá na revista Fórum.com.br, viu, Ana e a Zenha, tá dando bastante acesso. O que está acontecendo? O que o Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos? Né? Vocês falaram aí dessa moção de aplauso, né? Moção de homenagear aí para de aplauso. Né? Que é uma moção dos bolsonaristas na CREDEM, que é a Comissão de Relações Exteriores da Câmara. Quem controla a Comissão de Relações Exteriores na Câmara? O Eduardo Bolsonaro. Quem mandou entrar com essa proposta de aplauso? Foi o Eduardo Bolsonaro, que colocou o Felipe Barros na presidência. E, gente, olha para vocês verem, essa matéria diz muito isso. O Eduardo Bolsonaro está montando um novo plano de o cabo e o soldado para fechar o STF. É isso que ele está articulando hoje nos Estados Unidos. A primeira pauta que foi aprovada, colocada e aprovada na CREDEM, que é dominada pelos bolsonaristas, foi justamente a convocação do Mike Pence, que é um time B do primeiro mandato do Trump. Time B, o Azenha conhece bem, a Ana conhece bem. Não é nenhum escalão. Só que o que esse cara fez? Ele saiu falando aí que a USAID, né, financiou a estrutura, o judiciário brasileiro. Falou um monte de bobagem sem apresentar prova, né? E que o Bolsonaro só não ganhou porque houve intervenção da USAID aqui no Brasil, que é uma agência que está sendo fechada pelo Trump, né? Ontem, depois do julgamento em que o Bolsonaro se tornou réu, é outra coisa que eu coloco lá na matéria, gente. O que houve? O Eduardo Bolsonaro, ele não tuitou muito ontem, não, mas ele fez questão de comentar o compartilhamento aqui de uma publicação de um influencer bolsonarista que pegou e tirou um print de uma conversa do Elon Musk e do Bukele, falando assim, ó, o Elon Musk fala o seguinte: a única maneira de restaurar o governo do povo na América é impeachment de juízes. Ninguém está em cima da lei, incluindo juízes. Foi o que foi preciso para consertar El Salvador. O mesmo se aplica à América, né? Em cima de uma publicação do Bukele, presidente de El Salvador, que é um cachorrinho do Trump, né? Que fala assim, ó, se você não acusar os juízes corruptos, você não pode consertar o país. Eles formam um cartel. Olha a palavra que ele usa, uma ditadura judicial, e bloquearão todas as reformas protegendo a corrupção sistêmica. É o mesmo termo que é usado pelo bolsonarismo. Vem o Eduardo Bolsonaro e comenta aqui, ó, verdade, Bukele foi corajoso e enfrentou o sistema, mas não bastou só isso. Ele próprio diz que no início, aqui, ó, que está abrindo aqui, que tem. Ele próprio diz que no início do mandato, 2019 a 2021, foi muito bloqueado. Este foi seu principal desafio. Ele superou isto só após a eleição legislativa de 21, quando elegeu larga maioria no Congresso. Daí fez impeachment dos ministros do STF e PGR. Ou seja, gente, qual que é a principal bandeira do Bolsonaro hoje? Esses dias atrás ele falou numa entrevista, me dá 50% do Senado e da Câmara que eu mudo o Brasil. Né? De janeiro para cá, deram entrada no Senado mais 6 pedidos de impeachment do Alexandre de Moraes. Quem fez esses pedidos de impeachment?
Um foi o Bibo Nunes, deputado federal, que é um desses radicais lá do Rio Grande do Sul. Os outros 5 foram de bolsonaristas, cidadãos, que se identificam como cidadãos. Então, existe um plano para fechar o STF que está sendo articulado pelo Eduardo Bolsonaro, isso é muito claro. Gente, trazer o Mike Pence, que é uma série B, foi uma série B do primeiro governo Trump, e ele já aceitou, viu? Já aceitou. Ele colocou, fez uma publicação lá falando que vem na comissão da Câmara. Por qual motivo eles querem fazer isso? O Plínio, do Bolsonaro. Você se lembra do Fernando Cerimedo, o argentino, que fez uma análise fake? É a mesma coisa o Mike Pence. É a mesma coisa. Para vocês que não conhecem o Mike Pence, está aqui, ó. Mike Pence, um cruzado conservador contra a censura na internet. Aí a NBC News, e daqui a pouco a gente vai trabalhar nisso, porque ele vai vir fazer o discurso aqui ele vai vir depor a Credem, porque é o Eduardo Bolsonaro que controla a Credem, como você disse, a comissão da Câmara, à distância. O que ele está tentando fazer? Colar o que aconteceu nos Estados Unidos com o que não está acontecendo no Brasil, mas ele está vendendo esta ideia. Então, ele vai colar o Mike Pence. Ele foi alvo de uma investigação, e eu acho que daqui a pouco a gente vai entrar nessa, para contar quem é este cara que vai vir depor aqui na Câmara. Né? Ele tem envolvimento com a extrema-direita dos Estados Unidos, com nacionalistas brancos. A NBC News fez uma investigação das postagens dele, mostrando que ele é envolvido com nacionalismo branco, com um tipo Ku Klux Klan. Entendeu? Esse cara vai vir para quê? Gerar conteúdo, tentar ligar ao Zaid a financiamento da justiça para desmoralizar a justiça brasileira a partir do Congresso, de dentro do Congresso Nacional, Plínio. É uma coisa que eu falei ontem, inclusive para o Pedro Serrano. Eu acho incrível que nós tivemos aquela live dentro do Congresso, a live dos 4 milhões de acessos, depois da eleição do Lula, os bolsonaristas pregando o golpe contra o próprio Congresso, e hoje você está vendo dentro do Congresso brasileiro a instrumentalização de uma comissão da Câmara para atacar uma instituição a justiça brasileira, a justiça eleitoral e a justiça e o STF. É inacreditável que isso possa acontecer sem punição para ninguém. E é interessante, viu, Azen e a Iana? Vocês lembram do Jason Miller, 2021, ex-secretário do Trump? Ele esteve no Brasil para participar do quê? Daquele CEPAC, né, que é a Conferência Conservadora, que foi importada dos Estados Unidos para cá pelo Eduardo Bolsonaro, né? Que teve agora a versão americana, né? E ano passado o Milei veio aqui no Brasil, né? Exato. Então, o que ele fez? Ele veio, fez a provocação, foi barrado no aeroporto para prestar depoimentos, né, por decisão do Moraes. Só que naquela época, quem que estava no governo dos Estados Unidos? O Biden, né? Hoje, essa figura vem fazer o mesmo papel na Câmara. Ele vem provocar uma reação da justiça brasileira. Ele vem falar mentiras na Câmara, né? Ganhar esse palco. Ele vai provocar uma ação falando, ó, isso daí é uma violação da soberania nacional que ele está fazendo. Ele está vindo de outro país para vir dar um depoimento casado, combinado, numa comissão de relações exteriores de um poder para atacar outro poder, e daí vai exigir uma ação da justiça brasileira, né, das autoridades brasileiras. Se esse Mike Pence vem aqui e é detido, imagina o carnaval que vão fazer, junto com a Maria Salazar, junto com os aliados lá, o McCarthy, né?
junto ao governo dos Estados Unidos para as sanções. Então, é um jogo de cartas marcadas. Gente, é muito perigoso o que está acontecendo. É a única saída. É a única saída. Ontem, acho que o voto do Alexandre de Moraes, principalmente do Alexandre de Moraes, né, teve votos maravilhosos, que nem do Flávio Dino, lembrando a questão da ditadura, da própria Carmen Lúcia. Mas, assim, o voto do Alexandre de Moraes não deixou pedra sobre pedra.